Olá, mulheres abençoadas, e eu quero hoje, um tom muito diferente das lives, ensinar para vocês um método que eu aprendi e tá valendo muito a pena na minha vida. Como você tem comemorado as suas pequenas conquistas? Que algumas pessoas veem que as conquistas têm que ser muito grandes para poderem ser comemoradas. E eu falo para você que as pequenas conquistas são elas que te fazem chegar às grandes conquistas. Eu vou pedir para você compartilhar com algumas pessoas que você vê que está sempre conquistando coisas pequenas, mas nunca comemoram porque estão sempre esperando as grandes chegar. E quando as grandes não chegam, se sente frustradas e acha que todo mundo consegue alguma coisa e ela não consegue, e é assim que vai ser sempre, porque elas não são gratas pelas pequenas conquistas. Eu sou Emanuele e eles estou aqui para ajudar você a salvar seu casamento. E hoje, em especial, eu quero falar para você como funcionam as conquistas. Durante muito tempo da minha vida, eu não via que as pequenas conquistas eram conquistas. Eu achava que era só algumas coisas que aconteciam porque tinham que acontecer. E hoje eu falo pra você que as conquistas, as pequenas, são aquelas que te levam a um nível mais alto, a um nível muito melhor das grandes que você tanto almeja. E como que a gente faz para poder conquistar as grandes, né? Porque todo mundo quer ter muito, procura por muito, e você tá sempre parada nas pequenas conquistas, ou talvez você não reconheça elas com tanta gratidão na qual deveria. E é assim também com os nossos relacionamentos. Nós não vemos que o nosso esposo tá mudando, a gente não é grato por aquela conquista da pequena mudança dele, mas talvez para você seja pequena, mas para ele é muito grande. É uma conquista, então deve ser comemorada. Você não vê uma nota melhor do seu filho, você não elogia o seu filho, você não valida a sua família com aquelas conquistas pequenas. Vamos vibrar. Não precisa de grandes coisas para você comemorar as conquistas diárias, mas precisa de comemorar as pequenas conquistas. E eu vejo que as pequenas conquistas, elas não são tão gratificantes para algumas pessoas, mas elas esquecem ou talvez não saibam que as pequenas conquistas são aquelas que vão te levar para um nível mais alto, para um patamar mais alto, para um patamar onde você vai sim conquistar aquelas conquistas grandes, porque você não consegue passar do primeiro degrau para o quinto degrau se você não for grata ao primeiro que você já subiu ou ao primeiro passo que você já deu. Eu, por exemplo, meu esposo sempre me cobrou assim: meu bem, você tem que comemorar as pequenas conquistas. E eu não vi aquilo como conquista. Quando eu comecei a olhar isso de uma maneira diferente, eu comecei a falar assim: realmente eu tenho que vibrar muito com as pequenas conquistas, porque nós seres humanos parece que nós somos programados a só ver o que acontece de ruim. Às vezes um pouquinho ruim você leva para um nível muito grande, e aí quando as conquistas são pequenas, as boas conquistas são pequenas, você não vibra com elas. Mas quando as derrotas são pequenas, você se frustra, você entra em depressão, você fica triste, você chora, você blasfema, fica contra Deus, e aí você fica com aquele paradigma todo contra você mesmo. Você cria uma situação toda contra você mesmo. Já que você não é grato pelas conquistas, você vai ser grato pelas derrotas, então, né? E a teoria das pequenas conquistas fazem realmente com que a nossa saúde emocional fique melhor. Nós vamos saber trabalhar com nossa saúde emocional. Tipo, é uma decisão quando você se afasta de algumas pessoas que te fazem mal. É uma decisão quando você se aproxima das pessoas que te fazem bem. E aí você tem que vibrar com essas decisões, com essas atitudes, com essas conquistas de se aproximar de pessoas que te fazem bem e vão te levar para um lugar melhor. E se afastar também é uma conquista, onde você começa a deixar para trás aquelas pessoas que te fazem mal. A gente precisa estar sempre vibrando com o cotidiano, sabe? As pessoas não são gratas quando acordam, não fazem assim: obrigada a Deus, hoje eu tô viva mais um dia, tô respirando, tô acordada, tô bem, tô feliz. Isso já é uma conquista diária, só de você acordar e poder agradecer a Deus que você está vivo e que você tem o direito de respirar e falar assim: ai, tá tudo bem comigo, é mais um dia e tá tudo certo. Aí você é mais um dia de mais uma conquista para você. Mas para muitas pessoas, conquistas são só as conquistas financeiras grandes,
Ninguém olha assim e fala assim, poxa, lá no passado eu não tinha uma vida com tanta dignidade. Dignidade eu não tô falando de moral, eu tô falando assim, digna de ser humano. Passei por tanto aperto, hoje eu já vivo numa casa melhor, hoje eu já tenho meus estudos completos. As pessoas não veem isso. De fato, infelizmente, as pessoas ficam paralisadas só com coisas ruins que aconteceu na vida delas. E quando estão paralisadas nas coisas ruins que aconteceu, de fato, ela vai sempre repetir o que aconteceu de ruim, sempre querendo dar o troco. Então, vira o disco da sua vida. Comece a ser grato a Deus pelo simples acordar. Comece a ser grato a Deus por você estar respirando mais um dia. Comece a ser grato a Deus por você ter sua saúde, por você estar aí para os estudos, para o seu trabalho. Meu trabalho não é aquilo que eu queria, então busque por coisas melhores. Já que você acordou, você tem o dever e direito de ir atrás. Comece a vibrar, porque as coisas realmente vão vir. Quando você começa a ser grato pelas coisas de boa que acontecem na sua vida, você vai começar a se encher de coisas boas, positivas, e assim você vai ver que o universo vai conspirar sempre a seu favor. É meio que a física quântica, sabe? E, Emanuele, quais são as coisas que nós devemos conquistar? Das coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, do acordar até o extraordinário de você conseguir o emprego almejado, de você poder abraçar seus filhos, de você poder dizer que ama os seus filhos, de você poder ter um esposo maravilhoso como eu tenho o meu, que é extraordinário, que é especial, que é homem da minha vida, de você falar que você tem a esposa da sua vida do seu lado, que ela te ajuda, que ela é ajudadora, que ela é cuidadora, que ela é zelosa. Então comece a vibrar por essas coisas, as conquistas comecem sempre mínimas e aí vão crescendo a cada dia mais, vão aumentando. Aí você vai falar assim, poxa, por que eu não vibrei? Por que eu não comemorei aquelas conquistas que era sempre o primeiro degrau para eu poder estar onde eu tô, e hoje eu tenho tanta coisa, mas eu não agradeci as pequenas. Talvez você poderia ter mais se você fosse mais grato e se você pudesse ter comemorado mais vezes. Eu tirei 5 na prova, mas eu tiro 6, já é um ponto, já é uma conquista. Eu não consegui consertar aquele gerador, mas hoje eu consegui conquistar aquele compressor, sabe? Então a gente tem que ser grato a muitas coisas que Deus nos entrega. Eu sou muito grata, eu vibro todos os dias com as minhas filhas, sou uma super mãe, sim, eu me considero, vibro com elas tudo que elas desejam. Às vezes uma conquista pequenininha, vibro. Tomar sorvete não pode ser de um jeito, mas é de outro, a gente toma. Não brinca na chuva para poder medo de ficar gripada. Aí a gente vai começando a quebrar essas coisas que lá no passado me colocaram e hoje eu não preciso mais ter por isso. Então nós precisamos vibrar com as pequenas conquistas para que as grandes se aproximem mais rápido. E as conquistas são fáceis de fazer, basta você ter o desejo de querer alcançá-lo. E como são alcançá-los, esses objetivos, para você poder vibrar mais e mais e mais? Fazer todas as frações. Fazer todas as frações. Cada dia você faz aquele tempo que te é permitido. Você tem 24 horas, assim como eu tenho 24 horas. Por que a minha vida é melhor do que a sua? Ou por que a sua é melhor do que a minha? Nós temos um defeito muito grande de sempre achar e comparar nossa vida com a do vizinho. Porque a vida do vizinho prospera mais rápido. Talvez seja porque ele comemora, porque ele vibra, porque ele atrai as coisas boas para ele, porque ele agradece a Deus todos os dias por estar vivo. As pequenas conquistas são importantes, são especiais em serem comemoradas. Elas têm que ser comemoradas. Mas Emanuele está falando de conquista, parece que é uma coisa tão fácil. É fácil sim. E eu vou estar ensinando para você no Método CAV. Eu e Cristiano Eiras, nós vamos estar explicando para vocês, mostrando para vocês como que as pequenas conquistas são especiais. E como você é importante para sua própria vitória. Você não depende tanto do outro para que você seja um vitorioso. Você depende de 99% de você. 1% talvez você possa depender do outro. É claro que quando é esposo, esposa, você depende sempre um do outro. Mas em questão de você querer comemorar, depende única e exclusivamente você, sabe? A gente às vezes faz coisas que são tão forçadas,
são tão forçadas, literalmente forçadas, a gente acaba deixando de ser um pouco verdadeiro. Mas, Emanuele, por que às vezes a gente é forçado e deixa? Porque a gente deixa de ser a gente, nós deixamos de ser nós mesmos para poder viver a vida do outro, sabe? Em comparações, você começa a comparar a sua vida com a do vizinho, começa a comparar a sua vida com a do primo, com a do parente, com a do irmão. Ah, porque ele tem mais do que eu, porque isso vai te tornando uma pessoa muito frustrada. Aí realmente, de fato, você não vai comemorar nada, porque ele é sempre melhor do que você. Então você vai procrastinando sua vida, você vai procrastinando, vai limitando, se limitando. Quando você vê, você tá num poço, e esse poço, infelizmente, não tem saído, porque você se colocou nesse lugar. Então comece a vibrar as conquistas, as pequenas, porque sempre para você dar o terceiro passo, você primeiro precisa dar o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro. Ninguém consegue grandes conquistas sem dar as primeiras passo a passo. É claro que elas podem ser mais rapidinho, se você seguir os métodos certos. Eu, Emanuele Eiras, para casamento, eu vou estar explicando para você como você vibrar no seu casamento, como conquistar o que você deseja com seu esposo, o que você quer ter com a sua família. É fato. O primeiro ponto é você ter um bom diálogo, uma boa conversa, e aí você começa a comemorar as conquistas pequenas. Sabe, quando um filho chega perto da gente, e a gente, é só um exemplo, tá? E a gente não comemora com o filho, talvez o filho, vou dar um exemplo assim muito grosseiro. O filho foi muito mal numa prova de matemática. E aí você começa a criticar seu filho, que seu filho foi burro, que seu filho não aprende nada. Então você já tá amaldiçoando a vida do seu filho. Diferente de quando você começa a vibrar: não, meu filho, você pode ser melhor, você é melhor, eu confio em você, vamos comemorar sua próxima prova, porque eu confio em você e eu desejo que você tire boa nota. Não aquela obrigação de ficar impondo: ah, você tem que fazer para poder me agradar. Não, ele tem que fazer por ele. Ele tem que fazer para ele ver a capacidade dele, para ele se sentir amado e saber que ele tem pai e mãe que vão estar apoiando ele. É um exemplo. Esposo, esposa. Muitas esposas não validam seus esposos. E eu tive esse problema durante muito tempo da minha vida. Achei que eu não precisava validar Cristiano. E quando eu comecei a validar o meu esposo, gente, a nossa vida tá extraordinária. Então você precisa validar o seu esposo. Isso eu vou estar ensinando para você no método CAV. Você consegue entender que o homem, quando ele é validado, o que é ser validado? Você é um homem de bem. Você é um homem bem abençoado. Você é um homem que já conseguiu passar por tantas coisas e vai conseguir passar por coisas extraordinárias até você alcançar o extraordinário para nossa vida. Isso é uma validação, onde você vai estar validando o seu esposo todo o tempo. Confie no seu esposo, mostre confiança, dedicação, confiabilidade. Você vai estar confiando nele e ele vai ver: poxa, tem uma mulher atrás de mim que confia em mim, então eu preciso não decepcionar minha esposa. Isso é uma validação muito séria que muitas esposas não fazem com o esposo. E no método CAV eu vou estar ensinando isso para você. E aí você vai ver qual é a mudança do seu esposo com você. Diferente de você chegar em casa e falar pro seu esposo, meu esposo não vale nada, ele não faz nada certo, ele só bebe, ele só fuma. Quanto mais você chamar isso, mais vibrações negativas você levar para dentro do seu lar, mais maldição você levar pro seu lar, mais maldição terá. Então comece a abençoar, consagrar a sua vida, consagrar o seu esposo. Existem algumas conquistas verdadeiras que são únicas. Eu vou citar para vocês algumas que, assim, o casal vibra muito. Comprar sua casa própria, ser mãe e pai é uma coisa extraordinária. Ter feito as viagens do sonho, ou ter começado pela primeira viagem. Eu vou viajar com meu esposo para Veneza. Eu vou viajar com meu esposo para Suíça. Eu vou viajar com meu esposo para um outro estado, mas eu vou estar com a pessoa que eu amo. Então você começa a profetizar, depois você começa a proferir, depois você começa a vibrar, e aí você vai vibrar mais uma vez com as conquistas que você tem com seu esposo. Quando o homem, ele provê a casa, quando ele provê a esposa, quando ele provê os filhos numa boa escola, ou quando ele provê a família de um âmbito geral,
O homem, ele se sente muito validado, mas ele não é validado quando ele não é vibrado, entende? Não adianta nada ele prover e tá sempre provendo se a esposa não vibra com ele as conquistas dele. E isso eu também vou estar ensinando para você no método CAV. Então comece a agradecer a Deus, comece a entregar para o seu esposo o que ele precisa ouvir para ele poder crescer, para vocês crescerem. Algumas mulheres falam, eu não preciso mais elogiar porque eu já tô casada, eu não preciso comemorar mais nada porque eu já conquistei, mas esquece que ainda tem uma vida toda pela frente, né? E aí pode ser que uma hora perca isso. Então vibre todos os momentos, conquiste todos os momentos, entregue a pessoa também na qual ela te confia. Porque se não for assim, não tem nada feito. Eu quero ler pra vocês aqui por que comemorar pequenas conquistas. Já que a gente abriu uma live pra falar de conquistas, né? Falei durante a live toda. Se você não compartilhou essa live ainda, compartilhe com quem você veja que precise comemorar os pequenos detalhes da vida. Ou para aquela pessoa que talvez esteja precisando de um incentivo seu e você possa ser um amigo ou uma amiga para poder incentivar ela a sair do lugar onde talvez colocaram ela com invalidação, proferindo coisas más para a vida dela, proferindo coisas ruins e maldições sobre a vida dela. Então mostra ela que ela nasceu para poder vencer, para conquistar e para comemorar. As conquistas pequenas são muito válidas diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele vai ver o quão grato você é, o quanta gratidão você tem sobre aquilo que ele te proporciona. Eu não acredito que Deus entregue tanta bênção a uma pessoa que é ingrato a bênçãos necessárias. Eu não digo poucas bênçãos, mas as bênçãos necessárias que ele entrega. Durante também muito tempo eu sempre falei com meu esposo assim, Cris, você tem que ser mais grato a Deus, agradecer mais a Deus. Mas eu não vi que eu também tinha destruído as validações que eu tirei dele. Por um tempo eu deixei ele ser um pouco ingrato com as coisas grandes que ele conquista. Então não cometa você esses erros de invalidar o seu esposo, de não comemorar as boas coisas com ele. Vale muito, muito a pena você comemorar as pequenas conquistas. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Que as conquistas são diárias, são pequenas, talvez pequenas hoje, mas grandes amanhã. Ninguém vai comer 2 pães no primeiro dia. Criança começa a tomar um pouquinho de leite, para depois estar comendo o primeiro pãozinho, para depois de muito tempo estar comendo uma frutinha, e assim sucessivamente, para depois estar comendo a comidinha. E assim somos nós adultos também. Temos que ser gratos às pequenas coisas para que nos alimente daquelas bênçãos que nos são concedidas, para depois nós comemorarmos as grandes conquistas. Então comece a ser mais grato às pequenas conquistas para que você possa alcançar as grandes. Essa semana passada aconteceu uma coisa comigo que eu falei com meu esposo assim, amor, eu preciso compartilhar com você. Amor, eu preciso muito comemorar com as nossas filhas sobre a minha semana, porque a minha semana foi muito especial, foi extraordinária. Eu cumpri tudo que estava dentro do que eu planejei. E aí meu esposo me deu todo parabéns, falou comigo que você tem que fazer isso sim, vai lá e faz. E aí choveu e não estava dentro do que eu queria pra mim e para as nossas filhas. Aí eu falei assim, não, mas tem um jeito de eu conseguir cumprir com as minhas filhas o que eu prometi pra elas, e tomar sorvete. Se não posso ir tomar sorvete onde eu queria tomar sorvete com elas, eu vou comemorar dentro de casa. E assim eu fiz. Então foi uma maneira de eu poder agradecer e vibrar com as minhas filhas a minha conquista. A conquista que meu marido me confiou que eu teria durante a semana, e eu consegui ter. E ele me apoiou e eu vibrei com as minhas filhas. De que você comece a comemorar cada vitória sua, que você comece a ver que talvez aquilo que te foi tirado foi para ser livramento. Então vibre e comemore isso também, porque hoje talvez você não entenda por que aquilo aconteceu na sua vida, mas é porque algo de extraordinário vai acontecer. É porque Deus está te preparando para você viver o melhor, para você viver o que tem de melhor para sua vida. Então, o que eu te desejo, e que a partir de agora
você comece a comemorar todas as suas pequenas conquistas para que as grandes estejam mais próximas da sua vida. Eu desejo e quero muito que você esteja comigo no Método CAV, onde eu vou ensinar você a ter um casamento de alto valor. E o tempo é de 8 semanas. É claro que depende de você seguir todas as dicas, todos os ensinamentos, todos os estudos que eu passei por eles, que eu vou estar entregando para você. Eu vou estar durante 8 semanas acompanhando as mulheres casadas, aos casais a terem um casamento de alto valor. E o que eu desejo para você é que você viva o mesmo que eu vivo hoje. Então eu vou estar entregando para você o Método CAV, casamento de alto valor. É o Método CAV, onde eu preparei junto com meu esposo para que você possa ter um casamento extraordinário. Então você não pode perder de jeito nenhum esse método, para que você possa ter um casamento de valor, para que você possa ter um casamento de sucesso, para que você possa ter um casamento de comemorações, para que você possa vibrar no seu casamento todos os dias. Era isso que eu queria entregar para vocês hoje. Receba todas as conquistas que Deus tem te entregado, tudo aquilo que você almeja, mas que você também seja grato a Ele, tudo que Ele também tem te entregado. Deus possa te abençoar.